A centelha que haveria de incendiar os campos da Europa Central, precipitando a última etapa da unificação alemã, teve origem na distante Espanha. Em 1868, a deposição da rainha Isabel II deixara o trono espanhol vago, e uma oferta da coroa foi feita ao príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, parente do rei da Prússia. Tal nomeação, embora aparentemente fortuita, despertou profundo alarme em Paris. Para Napoleão III, a ascensão de Hohenzollern ao trono espanhol representava uma ameaça intolerável ao equilíbrio europeu. A França, cercada ao norte pela Prússia e agora possivelmente ao sul pela Espanha, sob influência prussiana, via-se encurralada por um cerco dinástico e estratégico. Exigiu-se, pois, do rei Wilhelm I, em Ems, a promessa de jamais permitir semelhante candidatura. Wilhelm I, que tratava a questão com a devida cortesia diplomática, recebeu o embaixador francês Benedetti em Ems e recusou-se a dar garantias futuras, uma resposta moderada, porém firme. Ao comunicar o episódio a Bismarck, este viu, na ocasião, a oportunidade há muito aguardada, provocar a França a declarar guerra, unindo os estados germânicos no espírito de defesa comum. Assim, o chanceler editou o famoso telegrama de Ems, redigindo uma versão truncada e deliberadamente ofensiva da resposta real, a fim de acirrar os ânimos em Paris. O documento, publicado nos jornais, inflamou o orgulho nacional francês e deu a Napoleão III a justificativa necessária para declarar guerra à Prússia em 19 de julho de 1870, exata armadilha que Bismarck urdira com gélida precisão. A guerra, porém, não se revelou, para a França, a campanha gloriosa que seus líderes esperavam. Desde o início, o exército francês mostrou-se mal preparado, logisticamente inferior e moralmente hesitante. Já os prussianos e seus aliados do norte apresentavam notável coesão, disciplina e eficácia, frutos da reforma militar de Roon e do gênio estratégico do general Moltke, o Velho. A campanha militar transcorreu com espantosa rapidez. Em poucas semanas, os exércitos germânicos infligiram sucessivas derrotas às forças francesas. A Batalha de Sedan, em 1º de setembro de 1870, foi o ponto de inflexão. Napoleão III foi capturado com todo o seu exército, evento sem precedentes que aniquilou o Segundo Império Francês e mergulhou Paris em convulsão política. Com a queda de Napoleão III, proclamou-se em Paris a Terceira República, mas os prussianos, longe de se darem por satisfeitos, prosseguiram o cerco à capital. A resistência francesa, embora tenaz, revelou-se insuficiente. O cerco de Paris durou de setembro de 1870 até janeiro de 1871 e foi marcado pela fome, pelos bombardeios e por episódios de heroísmo e desespero. No interior do mundo germânico, a guerra servia como catalisador de uma transformação maior. Diante do inimigo comum e da campanha vitoriosa, os estados do sul da Alemanha, Baviera, Württemberg, Baden e Hessen, que até então haviam hesitado em integrar-se à Confederação do Norte, reconheceram na liderança prussiana o instrumento da unificação nacional. Tratativas secretas conduzidas por Bismarck convenceram os príncipes do Sul a aderirem a uma nova federação germânica, agora pan-alemã. As negociações culminaram num momento de clímax simbólico e político, a proclamação do Império Alemão no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, em 18 de janeiro de 1871, enquanto Paris ainda resistia ao cerco. No coração do inimigo vencido, a Alemanha nascia. Wilhelm I foi coroado Kaiser, imperador do novo Reich, e Bismarck elevado ao título de chanceler do Império. O local escolhido, Versalhes, não foi acidental. Era uma humilhação calculada, uma revanche diplomática da Alemanha sobre a França, que por séculos fora a potência dominante da Europa continental. O novo império reunia 25 estados, entre reinos, grão-ducados, ducados, principados e cidades livres, sob a liderança indiscutível da Prússia. A estrutura política era, na prática, a continuidade da Confederação da Alemanha do Norte, agora ampliada e consagrada como Reich. A unidade alemã fora, assim,
conquistada não pela liberalização progressiva, mas pela força das armas e da diplomacia autoritária. A paz foi assinada em Frankfurt em 10 de maio de 1871. A França foi forçada a ceder à Alemanha os territórios da Alsácia e Lorena, regiões de população mista, mas culturalmente relevantes para ambos os povos. Além disso, Paris deveria pagar uma pesada indenização de guerra e submeter-se à ocupação temporária de seu território. A humilhação francesa plantaria nas décadas seguintes as sementes do revanchismo. O triunfo alemão consolidou a posição de Bismarck como mestre da realpolitik europeia. Ele havia logrado unir os alemães sob a bandeira da Prússia, contornando o liberalismo revolucionário de 1848 e rejeitando o modelo austríaco de Grande Alemanha. A guerra, cautelosamente provocada, serviu como instrumento de coesão nacional e legitimação imperial. A Guerra Franco-Prussiana encerrou um ciclo e inaugurou outro. O equilíbrio europeu, herdado do Congresso de Viena, foi profundamente alterado. A Alemanha, agora unificada e poderosa, emergia como nova força determinante no concerto das nações. A França, derrotada e humilhada, reconstituía-se em república combalida, sedenta por redenção. Assim, a guerra que nascera de uma disputa dinástica, manipulada por um telegrama truncado, desagou na maior transformação geopolítica da Europa do século XIX. A unificação alemã, forjada no aço e no fogo, era agora um fato consumado. A nova era do Império começava, e com ela, um século cuja história seria, cada vez mais, a história da Alemanha.